Palavras de Vida, primeira temporada. Olá, você é muito bem-vindo no nosso canal. É um prazer ter você aqui para mais um estudo da série Palavras de Vida. Você já perdeu alguma coisa dentro de casa? É certo que nem tudo que a gente perde dentro de casa a gente sai para procurar. Mas eu quero saber, você já perdeu uma coisa muito importante dentro de casa? Em uma das parábolas contadas por Jesus, ele conta a história de uma mulher que perdeu uma coisa muito importante dentro de casa. Vamos dar leitura ao texto que se encontra em Lucas 15, no versos 8 e 9. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Jesus ilustra mais uma realidade espiritual com um acontecimento que poderia ser muito comum em sua época. Você deve estar se perguntando quem vai ficar se desdobrando para achar uma única moeda. Será que a dracma tinha tanto valor assim? É certo que a dracma era uma moeda feita de prata, mas não era uma moeda tão valiosa assim. Por que aquela mulher então saiu para procurar uma dracma perdida? Uma outra pergunta que vem à mente é: será que ela perdeu essa dracma à noite? Já que ela sai para procurar e acende uma candeia? Talvez muitas outras perguntas estejam em sua mente, mas nós vamos ficar por aqui com essas duas perguntas e vamos compreender que realidade espiritual Jesus quis ensinar falando sobre a dracma perdida. A primeira coisa que devemos compreender é que essa parábola foi contada como um complemento à parábola da ovelha perdida. E que nas duas parábolas, Jesus ilustra o fato de que o ser humano, quando está envolvido em pecados, quando está envolvido com a sujeira deste mundo, está perdido do seu Criador, do seu mantenedor, daquele que se importa com ele. Jesus Cristo então conta duas parábolas. A da ovelha perdida, que se refere a um grupo de pessoas que está perdido, que está longe de Deus, e a da dracma perdida, que se refere a um outro grupo de pessoas que também está longe do seu Deus. Notemos que na parábola da ovelha perdida, Jesus se refere a um grupo de pessoas que, apesar de estar afastado de Deus, reconhece o seu afastamento, sabe que está longe, sabe que precisa de ajuda, sabe que precisa de uma força maior do que a sua própria para voltar para Deus. Mas quando Jesus se refere à dracma perdida, ele está falando de pessoas que não têm consciência de que estão perdidas. Note que a dracma foi perdida dentro de casa. Naquele tempo, as casas não tinham janelas, eram locais escuros, pouco se varria a casa, havia muita sujeira por baixo dos móveis, nos cantos da casa, e as pessoas não tinham todo esse apego à higiene, ao cuidado do lar como se tem atualmente. A casa de um pobre naquele período era uma casa bastante simples, e a própria cultura que eles viviam, a própria forma como eles viviam, era uma forma que permitia o acúmulo de muita sujeira dentro de casa. Por isso, aquela mulher precisou acender uma candeia e varrer a casa para encontrar a dracma. Acendeu a candeia porque a casa era um local escuro, um local sem janelas, sem iluminação, e varreu a casa porque o pó estava por todo lado e ficava muito difícil encontrar uma moeda no meio de todo aquele pó. Se você perdesse uma moeda, você procuraria? Quantas vezes você já deixou
de procurar uma moeda perdida. Mas para aquela mulher, a dracma tinha um valor muito maior do que o seu valor monetário. A dracma fazia parte do dote que aquela mulher havia recebido de seu pai quando havia se casado. E aquele dote ela pretendia entregar para a sua filha, para a próxima pessoa que se casasse em sua família. Era um costume da época e o valor sentimental desse dote era muito grande. Perder uma dracma tinha uma importância sentimental que fazia com que ela tivesse um valor talvez de um talento de ouro. Aquela mulher não podia se contentar em ficar sem uma das dracmas que havia recebido por herança, por dote, no dia do seu casamento. E por isso ela se debate tanto para procurar essa moeda que havia sido perdida dentro de sua própria casa. E é claro, ao fazer esse esforço, ao limpar toda a sujeira, ao procurar em todos os cantos, ela logra encontrar. E ao encontrá-la, ela se felicita. E as suas amigas, suas vizinhas que compreendem o valor também daquele dote, se alegram com ela por terem encontrado a dracma perdida. Muitas vezes, dentro de nossos lares, dentro das igrejas que participamos, existem pessoas que estão em caminhos tortuosos, que não estão representando bem a profissão de fé que têm, que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus para a vida deles, que muitas vezes não percebem que estão dentro de hábitos e muitas vezes de vícios que os estão afastando a cada dia de Deus. Como aquela mulher, devemos ser diligentes em levar avante a mensagem que vai tirar essas pessoas dessa ignorância, dessa perdição. Nós devemos estar preocupados como pais se a educação que estamos religiosa, que estamos dando para nossos filhos tem sido adequada para encaminhá-los rumo à Canaã celestial. Temos nos preocupados que todas as pessoas à nossa volta encontrem a salvação que Jesus Cristo veio para dar. Uma coisa é certa, tudo de bom ou de mal que cultivamos em nossa vida começa dentro de casa. É dentro da sua casa que você aprende a se preocupar com a vida dos outros. É dentro da sua casa que você aprende a honrar o Deus que você serve, ao Deus que te resgatou. É dentro da sua casa que você aprende a passar para frente hábitos e lições que podem edificar outras pessoas. Muitas vezes optamos por uma vida de aparência e por termos uma vida de aparência, nos escondemos na sujeira do pecado e não percebemos o quanto isso tem sido maléfico para a nossa salvação. E permitimos assim que tanto nós quanto outros que estão dentro de casa, estão muitas vezes dentro de um ambiente religioso, não sejam capazes de permanecerem na salvação oferecida por Jesus Cristo. Que essa parábola possa nos lembrar da importância do nosso voto para com Deus, possa nos lembrar da importância das coisas que estão reveladas a nós através da palavra de Deus, que possa nos lembrar o valor das pessoas que estão à nossa volta. Ninguém é descartável. Muitas vezes estamos preocupados com espalhar o Evangelho em outras partes do mundo. Muitas vezes estamos preocupados em levar o Evangelho à nossa vizinhança, mas perdemos o foco do que é mais importante. O mais importante é salvar aqueles que estão mais próximos, é salvar aqueles que estão em nossa casa. E não existe uma obra mais graciosa com relação à pregação do Evangelho do que a salvação de um filho ou de uma filha. Ore com eles. Mostre onde eles estão falhando.
Ensine-os a perceber a sujeira na qual estão envolvidos. Olhe por você também. Tome cuidado para que seus hábitos sejam hábitos que possam também estar edificando a vida dessas pessoas que estão sob sua influência. E certamente Deus irá ajudá-lo, porque todo o céu está trabalhando para a salvação das almas que estão à sua volta. Preocupe-se com as pessoas. Preocupe-se principalmente com aquelas que estão mais próximas de você, com aquelas que estão dentro de sua casa. É isso que devemos aprender com a parábola da dracma perdida. Que a voz do Senhor possa estar sempre presente em seu coração e que no seu lar haja abundância de paz.